Podskin. Boa tarde, estamos dando início a mais um Podskin. Hoje convidamos a doutora Leandra Marques Nobre. Ela é médica dermatologista, foi minha professora. E eu tô muito feliz em trazer ela aqui. Ela é especialista em dermatopediatria, então hoje a gente vai conversar um pouquinho, principalmente com os pais, sobre alguns cuidados importantes e dúvidas que a gente tem sobre a pele. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Evi. Então, vamos conversar um pouquinho. Hoje, em consultório, o que você mais recebe assim de queixa dos pais em relação à pele de crianças no geral? Atualmente no consultório o que mais chega são as alergias, as diversas alergias, que depois a gente vai descobrir que nem tudo é alergia, né? Sim. Mas as crianças vêm com essa queixa, né? Os pais vêm com esse achado. E hoje no consultório eu recebo muito encaminhamento de pediatras, né? Que eles, então já tentaram fazer o tratamento dentro do consultório pediátrico, aquilo ultrapassou de repente o limite que o pediatra poderia dar, né, de atenção para a pele, e encaminha então para o dermatopediatra. Ou ainda aqueles pais que estão procurando um diagnóstico, né? Sim. E o que vem como queixa principal, principalmente, é a alergia. E dentre as alergias, né, entre aspas, quais que são as mais comuns? Porque a gente sabe que a gente tem vários tipos de dermatites, né? Às vezes os pais falam, meu filho tem dermatite, mas a gente sabe que dermatite é inflamação da pele, então tem 800 mil tipos de dermatite. Dermatite atópica, né, de contato, alérgica, o que geralmente mais chega em qual faixa etária? Geralmente, dermatite atópica, tá? Eu tenho uma experiência muito grande em tratar dermatite atópica, então acho que os pacientes também procuram por isso, né? Já, alguns médicos já indicam por isso. Dermatite de contato também, mas é como tu falaste, dermatite tem que ter um sobrenome, né? Só a dermatite não é uma doença, não é uma entidade em si. A gente tem visto um aumento muito grande de dermatite atópica, nos mais variados níveis, né? Então chegam aqueles pacientes que precisam realmente de tratamento intensivo, de medicação oral, medicação sistêmica, e aqueles que precisam de uma orientação e que às vezes vai ser uma única consulta, mas que tem algum sinal atópico, que tem alguma manifestação. Sim, legal a gente falar sobre dermatite atópica, né? E geralmente em que idade que você vê no consultório que mais aparece, que abre o quadro da dermatite atópica? Idade pré-escolar, antes dos 5 aninhos de idade. E uma dúvida frequente também dos pais vai ter cura, é para sempre, como que é? A dermatite atópica é uma doença dentro da dermatologia que não tem cura, né? Ela é crônica, mas a gente sabe que ela tem uma caminhada benigna. Então a maioria das crianças, mesmo crianças que têm quadros graves, quando pequenos, antes da idade escolar, ali antes dos 7 aninhos, podem desenvolver depois lá na adolescência quadros muito mais leves e até mesmo se tornarem adultos de pele normal, uma pele sequinha, mas sem lesões, sem aquele desconforto todo da coceira, né, com uma qualidade de vida muito melhor. Então a gente tem que fazer esse acompanhamento e a gente sabe que é essa fase da infância que é a fase determinadora. Sim, e inclusive geralmente os pais que têm mais contato com filhos com dermatite atópica já sabem bem os cuidados da pele, né? Às vezes tem alguns pais que realmente não sabem, por exemplo, é verdade que eu preciso hidratar a pele do meu filho. Eu recebo vários pacientinhos, às vezes crianças com psoríase alba, né? Que então aparecem umas manchinhas mais clarinhas de pele seca. E eu falo, olha, se você hidratar bem, né? A tendência é que elas vão melhorando. Mas precisa hidratar nessa idade a pele? Com e aí certeza. precisa? Com certeza. Toda criança precisa de hidratação. O skincare da infância é limpeza, hidratação e proteção, né? A gente não foge muito disso. E a hidratação tem que ser uma hidratação específica. Para os pacientes que têm algum problema de pele, principalmente esses problemas de pele que rompem a barreira cutânea, como a dermatite atópica, a psoríase na infância, dermatite de contato, exige uma hidratação mais vigorosa, mais nutritiva, mais vezes ao dia. E a hidratação, ela faz parte do tratamento, ela é remédio, né, para esses pacientes. Às vezes é difícil, até mesmo para o pai de um paciente atópico, entender que isso faz parte do tratamento, mesmo que a criança esteja boa, que ela esteja fora da crise, ou aquelas crianças que já estão tomando um medicamento imunossupressor, imunobiológico, precisa continuar com a hidratação, porque essa parte o medicamento não trata completamente, ele vai tratar a inflamação da pele. Então a hidratação é essencial e tem que ser assim, tem que lavar a criança de hidratante, tomar banho de hidratante depois do banho, né? E também é importante frisar que tem algumas pessoas falam, mas se eu só tomar água não é o suficiente. Não, não é o a água suficiente. não hidrata por dentro, aliás, ela hidrata por dentro, não hidrata por fora. Claro que
uma dieta saudável, uma hidratação via oral bem feita, hábitos de vida saudável, não fumar, não beber, comer pouco açúcar, vai traduzir em uma pele com uma saúde melhor, mas não tem essa proximidade tão direta, né? Não é tomando 3 litros de água que a gente vai ter uma pele hidratada. Tem pessoas que têm características cutâneas de uma pele mais ressecada mesmo, se hidratando via oral muito bem. E também lembrar sobre evitar produtos com muita fragrância, né? Perfume, coloração. Exato. Com cor. Existem alguns produtos que para atrair o público infantil tem cor e essa cor também pode ser um fator agressivo. Então a gente tem que cuidar bastante, né? Cheirinho de criança é cheirinho de criança limpa, pronto. Não é cheirinho de flores, cheirinho de unicórnio, cheirinho de nuvem, né? A gente tem cheirinho de limpeza e pronto. E muito suave, muito suave. E tem uma coisa que choca muita gente quando eu falo que não pode usar esponja de bucha. O pessoal entra em parafuso quando eu falo, não, é pra usar esponja de bucha. Você também tem esse problema? Eu acho que é uma característica brasileira, né? A gente tem o hábito de muito banho, banhos demorados, 3, 4 banhos por dia, principalmente no nosso verão, e muita espuma no sabonete, né? No sabonete, no shampoo. E nem sempre a espuma traduz em limpeza. A gente pode ter uma pele limpa sem fazer todo esse carnaval na hora do banho. E a buchinha, além de tudo, ela vai fissurar mais essa pele, ela vai machucar mais, vai deixar mais aberta e piorando a cicatrização depois, né? E o processo todo inflamatório pode piorar, pode até dar mais coceira. E a gente vê que em alguns casos, às vezes algumas crianças já têm dermatite e daí os pais, às vezes, na melhor das intenções, pensam em comprar algum sabonete que é antibacteriano, né? Pra tentar ajudar, não, porque daí, né, diminui as bactérias, mas acaba matando as bactérias boas da pele também. Exato. Então a gente sempre fala também pra evitar à medida do possível, né? A não ser em algumas indicações específicas, né? Muito específicas, quando a gente está tratando uma piodermite, uma infecção cutânea de fato, de repetição. Sim. Mas esses sabonetes, além de alterar a flora bacteriana cutânea, eles ainda ressecam a pele. Sim. E também acho que é interessante falar sobre os cuidados do banho, né? Que, querendo ou não, banhos prolongados também ressecam muito a pele. Tudo que ressecar a pele piora, tanto a dermatite atópica quanto a dermatite no geral, né? Isso é um desafio muito grande no consultório, porque, principalmente com os bebês, o momento do banho é um momento de lazer com os pais, né? Pelo menos lá em casa era, né? Então, tirar esse momento de interação entre pai e bebê, mãe e bebê, às vezes é doloroso. Então, a gente tem que explicar, insistir na explicação. E o banho é 5 minutos se tem cabelo curtinho e 7 minutos se tem cabelo comprido. E acabou. E a brincadeira é fora do chuveiro. Não, sem falar que também, às vezes, as crianças que ficam na banheirinha, né, se ficam de molho naquela água com sabão, a gente sempre fala, né, depois dá uma ducha só com água corrente, né, para tirar aquele excesso, porque realmente prejudica a pele. Em relação à piscina também é interessante ter cuidados, né? A piscina tem a questão do cloro, mesmo aquela piscina que não tem cloro mais, né, que é a piscina que acho que o pessoal põe sal na piscina, não sei muito bem como é que é a função que não usa o cloro, mas mesmo essas outras, ainda assim, o banho de imersão ele é agressivo para a pele. Então, para os pacientes que têm algum problema de pele, né, que sofrem dessas patologias que a gente já comentou, talvez o indicado seja passar uma camada de hidratante antes de entrar na piscina. Piscina de clube é complicado, né, eles não deixam, inclusive, mas seria uma opção para que durante esse banho de imersão aí de uma aula de natação, por exemplo, não prejudicasse tanto a pele. Isso, eu até ia comentar, aproveitando esse gancho, que geralmente muitas crianças acabam adquirindo, às vezes, algum funguinho, alguma coisa, principalmente na pós-natação, né? Às vezes também contato com alguns amiguinhos, andar descalço, tudo. Quais que são os cuidados que você geralmente orienta para as crianças que frequentam muita piscina, muito clube, escolinha? A gente tem que botar numa balança, né? O que está sendo mais benéfico. Uma verruguinha aqui, um funguinho ali de vez em quando, não mata ninguém, né? Acontece. Se começa a ser muito repetitivo, até mesmo avisar o clube, né, que isso está acontecendo. Mas usar o chinelinho na medida do possível. Isso acontece muito não só na piscina. Claro que a água e o calor da água nesses locais de piscina térmica, eles propiciam mais, né? A porta de entrada fica maior.
mas também crianças que usam tatame, que fazem judô, jiu-jitsu, karatê, né, que ficam de pezinho descalço no tatame, é um local de contaminação para verrugas e fungos. Sim, com certeza. Outra coisa que é frequente a gente vê quando tem muitas crianças no mesmo ambiente é molusco contagioso. Às vezes também pega na escolinha, né? Você tem atendido bastante no consultório? Sim, geralmente período de início de ano escolar vem, né, essas patologias e muitas vezes os pais desconhecem, né, e acham que é uma espinhazinha, que é um sinalzinho e às vezes só se dão conta, né, do montante que tá ali quando tem muitas lesões. Sim. E aí o tratamento fica um pouco mais complicado. O molusco em si, ele pode não ser tratado, né, a gente pode escolher não tratar, porque ele é um vírus e ele vai ter uma evolução X dele lá de alguns meses e vai sair. Mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar até ele sair, porque essa evolução é errática, ela não é sempre igualzinha como o vírus da gripe, por exemplo, do Covid. E nesse período a gente pode ter infecção daquela lesão, uma infecção bacteriana secundária. E aí fica vermelhinho, coça, às vezes abre uma ferida, machuca. Então a gente trata por causa da complicação. Mas alguns locais, por exemplo, o Colégio Europeu, tem como prerrogativa não tratar molusco. Então a gente vê, né, eu fiz estágio lá na época ainda da residência, muitas vezes, é molusco, às vezes dão um tópico para tratar em casa, ninguém dá muita bola, deixa que vai resolver sozinho. Entendi. Aqui a gente tem a cultura de tratar, que eu acho adequada, e aí o ideal seria tratar com cureta, né, remover as lesões, resolve tudo uma vez só. Quando não dá, a gente tem a opção de fazer com essa criança sedada, levar essa criança para o bloco, fazer no consultório, né, somente com a sedação ali consciente do óxido nitroso, ou ainda levar para casa algum produto para usar, que é mais lento, é um pouquinho mais complicado, né, fazer esse tratamento em casa, mas existe a possibilidade. Com certeza. E também falando agora um pouquinho, né, que eu estava no gancho antes da piscina, vamos recordar. Junto com, às vezes, algumas micosezinhas que as pessoas têm, é muito comum também assaduras, né? Então, às vezes, tanto por atrito, por atividade física, quanto por realmente manter aquela região úmida, por inúmeros motivos. E tem algumas que, às vezes, são muito difíceis de tratar. Quais que são as orientações que você geralmente dá para cuidados com as assaduras no geral? Pensando em assadura de fralda, né, a dermatite de fraldas, a prerrogativa é manter a região seca, né? As fezes, a urina não deixam esse ambiente seco, o suor, agora no verão também não. Então a gente tem que fazer esse esforço. Trocar com muita frequência as fraldas, né? Evacuou, trocou. Fez o xixizinho, trocou. E às vezes não precisa usar creme de barreira em todas as trocas de fralda, que às vezes é um costume também, né? Sempre passar um cremezinho. Não necessariamente precisa disso, mas tem que deixar sequinho. Então, depois de fazer a higiene, sem lenço umedecido, que era outro ponto, com algodãozinho e água morna. O lenço umedecido ele é uma alternativa para quando a gente não tem aguinha morna, para rua, quando está em viagem, enfim. Né? Na rotina é melhor não usar porque ele tem sabão e o sabão vai fazer aquela maceração da pele, vai piorar o processo inflamatório. Então, depois de limpar, secar com uma gaze sequinha, com uma toalhinha, deixar a região bem sequinha. Às vezes usar a receita de vó, colocar uma maisena ali, funciona muito bem, muito bem. O talco a gente evita porque ele evapora mais, né? Então pode, enfim, ir nas vias aéreas da criança, pode provocar asfixia e engasgamento ali. Mas o ideal seria fazer isso, sempre deixar a região seca. E isso vale para todas as outras assaduras. Inframamária, em alguma dobrinha de coxa, de abdômen, o importante é deixar seco. E claro, se tiver contaminação fúngica, tratar o fungo que está ali junto. Sim, e eu não sei se também você chegou a pegar muitos casos, mas eu já peguei alguns na residência de dermatite por causa do corante da fralda, que falam que geralmente é bom a gente usar também aquela fralda mais branquinha, sem muita cor. Não sei se também é uma coisa que você fala pra cuidar. Tinha uma moda, até a minha pequena já tá grande, não usa mais fralda, eu já nem sei mais se existe tantas fraldas, mas tinha aquelas fraldas que marcavam quando estavam cheias, né? Isso também tinha alguns produtos ali que podiam prejudicar a questão da dermatite. Então, a gente pode suspeitar que seja pela fralda, geralmente não é mais o mais comum ser causada por uma fralda específica. O mais comum é ser causado por urina e fezes e o ambiente fechadinho. Entendi. E em relação, antes a gente falou no início sobre o skincare infantil. Então, o que você geralmente indica para alguma criança ou adolescente também, né? Que chega no seu consultório, até que idade você acha que, por exemplo, só hidratante, protetor e sabonete, como você comentou antes, que idade que você acha que dá para começar a usar alguma outra coisa? Como que funciona no geral? Eu tento deixar, assim,
pedir ajuda dos pais e o mais tarde possível começar com outros produtos. Para aquela criança que tem uma condição dermatológica, que tem acne, que tem uma dermatite seborreica, que tem uma dermatite atópica no rosto, a gente vai ter que começar com outros cuidados antes, talvez, né, do que começaria se não tivesse. Mas se não tem nada, se é uma criança de pele saudável, manter essa rotina pelo menos até a puberdade, pelo menos nas meninas até a menarca, até a primeira menstruação, nos meninos até a pubarca. Então, botando uma idade aí para os 12 anos, a partir dali a maioria já entrou na puberdade, mesmo que não tenha menstruado, as meninas, e a gente pode ficar um pouquinho mais livre para usar esses produtos, porque o grande problema desses produtos são os disruptores endógenos, que podem acelerar a questão da puberdade e podem também, com uso muito cedo e muito repetitivo, causar uma dermatite de contato quando for adulto. Então, se começar a usar esmalte muito cedo, a chance de ter uma dermatite de contato pelo esmalte quando adulto é maior. Maior exposição, né? Exato. Então, a gente tem que controlar o grau de exposição e a que a gente está expondo eles nesse período. Então, assim, a máscaras, né? Andou a febre das máscaras faciais para as meninas. Uma vez lá que outra, não dá para ser todo final de semana. Uma vez lá que outra, numa ocasião especial, vai pintar o cabelo. É muito difícil proibir. Muito difícil, porque elas são assediadas por todos os lados em relação a isso. Eu falo elas porque o público maior são as meninas, mas os meninos não se escapam disso também. Então a gente tem que, como eu falei antes, botar na balança, né? O que é benéfico, o que não é, o que vai segregar demais socialmente, o que não vai, mas sempre pensando que todos esses produtos podem causar danos lá na vida adulta e até encurtar um período de infância, né? Causar uma puberdade precoce. E o que você orienta em relação às maquiagens no geral? Agora, principalmente, né, como você falou, tem às vezes meninos que usam as meninas, mulheres principalmente, meninas, porque a gente tá falando de jovens adolescentes. Você indica que use alguma marca específica infantil, que não use? O que você geralmente Eu prefiro indico produtos que sejam removíveis com água, que não tenha que usar demaquilante, que sejam de fácil remoção, para não agredir a pele nesse momento da remoção. E tem que cuidar muito com o produto que é infantil, porque às vezes o produto infantil é infantil por causa da corzinha, não é infantil por causa do produto adequado que tá ali. Então eu até prefiro que usem maquiagens minerais de adulto, porque a gente sabe que são maquiagens que têm menos oleosidade, que têm produtos um pouquinho menos agressivos para a pele, que a gente indica também para quem tem alergia, né? Então seria a mesma indicação. E o mais importante de tudo é usar muito, muito, muito esporadicamente. E o protetor solar, você também tem alguma orientação específica para essa faixa etária? A gente sabe que tem algumas faixas etárias que a gente ainda não tem um protetor adequado, né? Então, a partir de que idade, né? De quantos meses você indica? Quais cuidados que você indica de proteção solar também nesse período? A gente não tem nenhuma padronização hoje de protetor solar abaixo dos 6 meses de idade. Então, né, a linha de corte é 6 meses, a partir dali a gente pode usar protetor. Dos 6 meses até mais ou menos os 5, 7 aninhos, o ideal são protetores físicos. É aquele protetor peguento, branco, que fica a criança correndo fantasminha na beira da praia fluorescente, assim. Mas esse protetor é mais adequado porque ele tem uma chance de causar menos alergia, ele vai aderir melhor, vai fazer uma proteção melhor, a gente tem uma segurança de retoque daquele protetor. E depois dessa faixa etária a gente pode usar qualquer protetor, mas sempre dando preferência para protetor isolado, porque hoje a gente tem muito cosmético que tem outras coisas no protetor. Tem a vitamina C, tem o ácido hialurônico, tem uma niacinamida. Então, para a faixa etária do 7 até a adolescência, até os 15, 16, ou quando precisar de algum cuidado, usar o protetor sozinho, né? Não usar ele associado a nada. E aí, a maneira desse protetor vai ser a maneira que a criança se adaptar melhor. Em spray, loção, creme, bastão. A gente sabe que o bastão a gente não tem exatamente a quantidade que precisa do bastão, né? A gente não sabe quantos centímetros quadrados precisa usar. Mas a recomendação mais comum e mais, né, testada é que passe 2 idas e voltas em cada local, né? 4 vezes, 4 passadas. Então vai e volta no mesmo lugar e troca. Lá na minha casa, a gente se adaptou melhor com o bastão, que não suja a mão. Pode ser levado na mochila sem estourar e não fica branco, geralmente. Tem uma cosmética melhor. Então, a minha filha leva para a escola, o meu marido leva para o trabalho e todo mundo se adaptou com protetor em bastão.
Eu confesso que eu gosto bastante pro complemento. Aham. Geralmente eu uso um creme embaixo, porque eu tenho a pele seca, então não uso loção nem gel, e depois eu uso bastão para complementar. Mas aí, claro que cada um vai ter orientação do seu dermatologista e vai associar com a sua rotina. Com certeza. E algum cuidado específico em relação aos tipos de sabonete, algum composto específico que você não indica que use, até por causa da idade, algum tipo de ácido? Sabonete, pensando assim no público mais adolescente, né? A gente pode começar a usar salicílico, né? Alguns cuidados para pele mais oleosa, mas tem que passar pela consulta, né? Não adianta a gente falar, esse sabonete é maravilhoso, ele é maravilhoso para mim. Sim. Mas ele não vai ser maravilhoso para ti. Para você, por exemplo, que tem pele seca, para usar com ácido salicílico. Sim. Talvez não seja interessante. Até pegando um exemplo assim, essa semana eu testei uma água micelar de uma marca que o foco era pele oleosa. E eu adorei! Ainda fiquei pensando, puxa, será que minha pele tá mais oleosa? Ou será que ele é para uma pele levemente oleosa? Talvez não seja para uma pele muito oleosa, porque eu gostei de ter a pele seca. Então, geralmente, os produtos para pele muito oleosa me deixam muito ressecada, me deixam muito esticadinha com a pele. Então, a gente tem que testar, tem que ter uma noção dos produtos para indicar, mas às vezes é tentativa e erro também achar o seu produto. Como protetor, né? Porque tem a variação das cores, da questão do toque seco mais hidratado. Então, realmente tem coisas que precisa experimentar. A gente sabe que tem compostos que são muito bons, né? Então, o ácido salicílico é ótimo para controle de pele oleosa, a niacinamida é bom, até ajuda nas manchinhas, pós-acne, pós-inflamatórias, essas manchas. Tem alguns outros produtos, uma vitamina C numa dosagem boa, às vezes também ajuda. Mas às vezes tem a cosmética do produto junto, né? Que independe às vezes desse produto que tá ali. Então a pessoa gosta do produto, mas não gosta da cosmética X, ou não gosta do cheirinho. Sim. E aí vai escolhendo. E você acha que agora, eu tô pensando mais no público adolescente, então, né? Que eu recebo muitos quadros de acne, né? Tanto em mulher quanto em homem, né? Quanto em menino e menina. Você acha que isso tem aparecido agora de forma mais precoce? Algo relacionado, às vezes, a alguma variação hormonal que essa geração agora está sofrendo? Você acha que isso tem mudado um pouco em relação aos outros anos? Porque tem muita gente falando, talvez a acne tenha começado a aparecer um pouco mais cedo. Será que é alimentação? Será que... O que fatores que geralmente influenciam na acne? Fala um pouco pro pessoal. Eu acho que sim, eu acho que tudo está um pouco mais precoce e a gente tem estudos que nos mostram isso, mas eu também acho que o público está atento de maneira mais precoce. Como não era antes, Exato. Né? Então, às vezes, o pessoal não deixa o caso evoluir. Eles não esperam mais os pais para levar um paciente com acne nodular ou com muita cicatriz ao médico. Eles vão levar nas primeiras lesões que vão aparecer lá nos 11 anos ou quando percebeu que a pele começou a ficar mais oleosa. Então, eu também acho que todos os cuidados estão mais precoces, a detecção está maior, a gente tem mais médico capacitado para fazer essa detecção e a informação está chegando mais cedo nos nossos pacientes. Então, eu recebo hoje no consultório muitos pacientes perguntando de odor axilar, às vezes início de oleosidade, porque já pensa numa puberdade precoce. Mas às vezes não é exatamente a idade, não é aquele processo, mas já tem essa preocupação, já está orientado, então já levou no médico. Né? Então eu acredito que também tem esses fatores, tem mais diagnóstico e tem uma orientação melhor do nosso paciente. Ele já chega sabendo muito mais coisa para nossa frente, assim, para o nosso consultório. Com certeza. Em relação a isso, você acha que as crianças e os jovens também vêm pedindo um pouco mais orientações com base no que viram em rede social? Com certeza. E você acha que às vezes deixa um pouco mais difícil de você fazer um tratamento? Acho que sim. E eu vou te confessar que eu entrei no TikTok por causa disso. A gente tem que acompanhar as trends, tem que saber, né? Tem que estar sabendo o que eles estão vendo. E tem muita coisa errada, meu Deus do céu. Assim, o Instagram eu até acho que não tanto, ou não chega na minha bolha. Sim. O TikTok chega muito, até talvez porque eu tenha entrado com esse foco, assim. Mas tem muito e... Eu fico me questionando em algumas consultas até quando que a minha palavra é superior à palavra da blogueira para poder causar uma mudança de comportamento, né? Tem pais que trazem, olha, ela tá usando isso porque ela viu na internet, comprou, mas a gente quer saber de ti. Beleza, a gente faz a orientação. E claro que a gente não desiste, né? Vai orientando, mas tem muito. É difícil, cada vez mais difícil. Tem produtos que chegam, eu não conheço ainda.
Sim. né? Deve acontecer contigo no consultório. Principalmente coreanos, né? Exato, porque querendo ou os não, produtos agora internacionais. Aham. Então, esse produto ela pode usar? Eu não conheço ainda. Vamos ver esse produto. Aí eu vou pesquisar pelo produto, vou ver as referências, depois eu vou te dar a resposta. Exatamente. E agora, pra gente terminar, né, o nosso bate-papo, o que você gostaria que todos os pais soubessem e também conseguissem orientar para as crianças? Eu acho que o que falta não é a informação, às vezes não é o cuidado tanto com a hidratação, mas é a proteção solar. O pessoal acho que vai se importar com ela lá na vida adulta, ou quando começam a aparecer as marcas do sol da infância. Então, lembrando para quem for nos ver, a gente tem alguns indícios, né, já de estudos que a gente pega quase que toda a carga solar que a gente deveria pegar ao longo da vida antes dos 18 anos. Sim. Né? É uma etapa da vida onde a gente tem muita insolação. Então é esse sol até os 18 anos que vai causar câncer de pele nos 40, que vai causar o melasma lá nos 35, que o pessoal vai se queixar que tá precisando colocar colágeno depois lá nos 50. Sim. Então a gente precisa cuidar das crianças hoje. Então ter a consciência de usar o protetor solar agora é benéfico para eles. É um gasto a mais? É um gastar de latinha a mais? Mas vale muito a pena porque é qualidade de pele lá na frente. E eu gosto muito de ensinar a regrinha da sombra, que eu ensinei lá em casa e com certeza para quem é meu paciente vai lembrar. Quando a gente coloca a criança na sombra e mostra a diferença da sombra do meio-dia para a sombra da tardinha, eles sabem que quando a sombra está comprida, pode brincar na rua. Se a sombra tá curtinha, tá em cima deles ou não tem sombra, não é horário de brincar na rua, ou é horário de passar muito protetor solar, de se cuidar com boné, com óculos escuro, com todo o resto. Então, se eu tiver que deixar uma mensagem, assim, tô meio Pedro Bial aqui, mas é usar o protetor solar desde a infância, desde os 6 meses, para garantir uma qualidade de pele lá na frente, né? Sim. E conseguir evitar as cirurgias do câncer de pele, gastar menos com procedimentos estéticos, né? E, enfim, qualidade de vida. Até porque realmente é o que mais envelhece, a pele dá mais mancha, dá mais ruga e o câncer de pele, né? É realmente o melhor conselho. Muito obrigada por ter vindo, eu espero que todo mundo tenha aproveitado bastante, aprendido bastante, com certeza espero que você volte em uma próxima ocasião. Com certeza, obrigada, Vivi, adorei. E até a próxima!